Olá, nós vamos falar hoje um pouco sobre o case do Netlex com a Ambev. Eu sou o Flávio, o CEO do Netlex. Eu estou aqui também com a Camila Nicolau, que trabalhou muito tempo na Ambev e hoje ela é head do jurídico do Zé Delivery, jurídico e relações corporativas. E também estamos aqui com a Lívia Bragança, advogada da Ambev, especialista em contratos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde, Flávio. Tudo ótimo. E para começar um pouco a conversa, né, a gente acha interessante, antes de entrar no case especificamente, trazer um pouco do contexto de como que funcionava na Ambev, né? Então, como que era a rotina interna, né? Quais eram as dores que vocês tinham mapeado antes da entrada do Netlex, para a gente começar um pouco o nosso papo. Tá bom, vamos lá. Bom, como qualquer organização do nosso porte, né, a gente tem uma diversidade de processos e áreas internas envolvidas no ciclo de vida de aprovação de contratos, né? Esse processo a gente sentia que não era necessariamente ali bem definido de conhecimento entre as áreas, né? A gente tinha uma pluralidade de sistemas e ferramentas desenhados para atender cada área de negócio interna, sem necessariamente considerar a perspectiva do jurídico, né? Isso acabava incorrendo em uma quantidade de trabalho e etapas manuais muito grande. E a gente não tinha uma fonte única ali de informação sobre esses contratos específicos aí que a gente escolheu colocar uma lupa sobre eles, né, para o projeto do Netlex. Posso falar também um pouquinho das dores, Flávio, se você não tiver mais algum ponto. Claro, acho que seria interessante também as principais dores que vocês tinham, né? Isso. Então, como eu comentei, né, a gente não tinha ali uma fonte de dados confiável para a inteligência. Com isso, a gente sentia que a gente tinha muito desperdício de recurso, de tempo e capacidade intelectual das pessoas envolvidas nos processos. O cliente interno não tinha visibilidade desse fluxo como um todo, né, do que acontecia por trás dos panos de quando a gente fala de uma aprovação de contrato. E também, sem a base única, a gente acabava não tendo um histórico tão legal ali de acurácia de informação. Então, esse é um pouco do contexto que a gente estava aí vivendo antes da implementação do projeto. Legal. E como é que foi um pouco assim os critérios que vocês decidiram, que vocês utilizaram, né, para escolher uma ferramenta, né? Então, pô, temos essas dores. Qual que foi o próximo passo assim até chegar no Netlex? Como que vocês avaliaram também por que vocês escolheram a empresa? O caminho que a gente traçou para chegar nessa solução, acho que em primeiro lugar, porque como a Lívia comentou, né, no final, cada cliente interno tinha o seu próprio sistema, então o jurídico em si ficou muito refém disso. Acho que o principal início foi convencê-los de que o jurídico também era, de alguma forma, o cliente daquele fluxo, né, daquele grande processo, que então a nossa perspectiva também tinha que ser vista e considerada para avaliação de uma solução. E aí, com isso, fizemos várias rodadas de bate-papo, soltamos várias pesquisas, em uma, inclusive, a gente conseguiu resposta de quase 640 colaboradores, desculpa, e a ideia era justamente coletar, mapear a situação, entender as dores, e a gente seguiu bem pelo mapa da empatia, assim, para saber exatamente o que causava frustração e por quê. E aí, com isso, depois de todas as rodadas, a gente entendeu quais eram as capabilities que eram necessárias para cobrir a dor de todo mundo, né? Então, acho que o que foi algo que mudou mesmo, assim, o ponteiro e que fez todo mundo perceber foi ter traçado essa jornada pelas práticas ágeis e ter desenhado toda uma sessão completa de design thinking, que a gente conseguiu fazer um navegar aí pela rotina e pela dor do outro, e ao final todo mundo entender quais eram as capabilities e os porquês daquilo. Então, a gente conseguiu, fechando esse ciclo, mapear o que a solução, eu, o parceiro, né, querendo ou não, o parceiro também faz parte da solução, precisavam ter para nos atender. E aí, com isso, a gente foi ao mercado, fizemos várias reuniões, entrevistas, para conhecer, mas o que mais pegou, assim, na gente, até para
terminar, né, fechar o ciclo de Design Thinking com experimentação, com testes, foi ter aparecido a Netlex, vocês aí na nossa frente, e terem topado testar juntos, terminar esse ciclo de Design Thinking juntos, né, fizeram várias reuniões, entrevistas e treinamentos também com os nossos times, os nossos vários stakeholders internos de várias áreas, com vários interesses diferentes. E então, esse mindset da forma de trabalhar, de ter entrado, né, de cabeça com tudo, sem juntos sabermos o que ia dar aquilo, e ter disponibilizado a ferramenta para teste, porque acho que no final é isso, quando a gente tem que entender a solução e não sabe o como, e testar rápido, errar rápido, e colher, né, os principais feedbacks para ajustar o curso das coisas, a experimentação é fundamental. Então, acho que a parceria e essa disponibilidade foram, sem dúvida, o que mudou, assim, para a gente, o projeto, e o que nos fez entender como seguir. E aí, além disso, em todos esses contatos, essas reuniões e treinamentos, eles também sempre tiveram muito presentes, nos provocando bastante sobre o que poderia ser diferente e nos mostrando também como a ferramenta era flexível o suficiente para nos atender de diversas formas, e com potencial para ainda chegar muito mais longe, atender muito mais dores, e não só, né, nos deixar presos a uma solução de prateleira, né, quando vocês conseguiram mostrar o potencial e essa flexibilidade da ferramenta, que a gente tem certa autonomia para ajustar algumas coisas dentro de casa e também rapidamente se ajustar às necessidades dos clientes internos, nos ajudaram muito, assim, a escolher, então, primeiro o parceiro e depois a ferramenta. Legal. E como é que foi, assim, pós-implantação, né? Então, o primeiro projeto que a gente fez, que dor que a gente tacou, como é que passou a funcionar, assim, depois do Netlex? Eu acho que tem vários pontos aí que realmente o Netlex nos ajudou, né? E a gente separou alguns pontos. Principalmente a gente amadureceu muito, não só o time jurídico, como outros times, né, internos da companhia, sobre como identificar gaps de processo, avaliar as dores e construir solução, tudo muito com base nas provocações que o time da Netlex fazia para a gente conseguir implementar da melhor forma, né? Então, esse amadurecimento de ter o processo claro foi muito importante, porque isso foi foi a base para a gente implementar, né? E aí, com o projeto implementado, a gente observou uma integração das etapas de aprovação interna muito melhor do que a gente tinha. Hoje, né, pós-implementação, a gente tem cerca de 16 etapas de aprovação dentro do sistema, que antes aconteciam de forma descentralizada, né, como eu comentei. Então, com isso, a gente conseguiu ter visibilidade de um workflow único do processo inteiro, né, maior compliance desse processo, que para a gente traz maior segurança, né, para a companhia. A visibilidade desse fluxo para todos os envolvidos também foi um diferencial, porque cada um ficava ali muito focado na sua própria etapa, sem ter tanta visibilidade da etapa seguinte ou anterior. Então, essa visibilidade única foi muito importante. E a customização dos fluxos de acordo com cada tipo de contrato ali que a gente separou para automatizar, né? Falando um pouco, assim, da solução e como ela impactou, né, em resultado, como a gente criou árvores de decisão, a gente, para a pessoa ali que está elaborando o contrato, conseguir obter ele, né, de uma forma automática, isso deu mais autonomia para as pessoas que utilizavam o sistema, né, e aí a redução de trabalho, né, ineficiente para o time do jurídico e também a satisfação do time comercial foi muito importante, né, eles ficaram mais felizes de ter maior autonomia para poder criar, né, e os seus próprios contratos e passar pelas etapas de aprovação de forma automática. Falando de números, a gente tem alguns referenciais de comparação. A volumetria do jurídico, né, diminuiu drasticamente só por conta de automatização, então a gente já tinha um feeling, uma sensação que a gente tinha uma quantidade de trabalho muito grande, que às vezes não necessariamente era tão intelectual, então que a gente estava ali fazendo um tipo de trabalho que com a automatização a gente conseguiria melhorar. A gente analisa o projeto, assim, a gente pegando o mesmo período que a gente tinha antes
do projeto, a gente tinha um universo ali de mais ou menos 170 contratos do tipo específico, né, que foi automatizado, que a gente tinha que olhar, então era um universo grande, e esse número baixou para 60, depois que a gente fez a automatização via NetLex. Então, fazendo uma conta percentual, a gente teve uma redução de aproximadamente 75% da carga de trabalho desnecessária que vinha para o jurídico. E a maneira de fazer isso foi construindo essa árvore de decisão e dando mais autonomia para os clientes internos. E claro que isso se reflete em horas de trabalho, tanto do jurídico quanto do cliente interno. Então, melhorando satisfação, né, SLA, níveis de atendimento. Então, a gente realmente sentiu uma melhoria significativa depois da implementação do projeto. Legal. E me conta um pouco como é que é um workflow, um fluxo comum assim, de um contrato hoje em dia, né, pós-NetLex. Então, por exemplo, o comercial vai fazer um contrato, como é que segue um pouco desse workflow? Assim? Como eu comentei, hoje no pós-implementação, né, a gente já tem ali 16 etapas identificadas, microetapas, que representam, né, vou falar de algumas delas, mas basicamente a solicitação pelo time comercial, né, depois que uma negociação é feita, e aí a gente tem aprovações de alçada conforme o valor negociado, então esse é um tipo de aprovação. Depois disso, a pessoa pode escolher se a negociação fugiu um pouco ali do padrão que a gente não previu, né, e aquilo precisa ser analisado pelo jurídico, existe essa etapa. Existe também uma customização feita para a gente entender se aquele contrato específico tem que ir para a análise do compliance, por exemplo. Depois disso tudo, tem o time de contabilidade e pagamentos envolvido no fluxo, para dali fazer os cheques e aprovações, né, de ordem de pagamento. E, por fim, a integração com ferramenta de assinatura digital, que também era feita externamente, né? Então, a gente colocou essa etapa também para dentro do fluxo, simplificando demais o processo, né? Centralizando todas essas etapas na ferramenta do NetLex. Então, para a gente, realmente, a gente sente um ganho muito significativo. Legal. E você comentou um pouco, né, de tirar um trabalho burocrático do jurídico e delegar um pouco para as áreas de negócio também. E como é que foi um pouco da percepção das áreas de negócio, né? Elas gostaram? Qual foi o feeling, assim, pós-implantação? Não, as pessoas se sentem, né, muito mais satisfeitas de terem conhecimento e visibilidade do fluxo, saberem exatamente em qual momento, né, o ciclo de aprovação está, para poder, de repente, cobrar a área correta e não fazer cobranças ali, né, que não casam com o momento de aprovação. E aí a gente tem uma medição, né, de nível de atendimento que melhorou demais, está próximo ali do 100%, só considerando que existe essa autonomia maior do time comercial para seguir aí com as contratações, né, que a gente sabe que eles têm uma velocidade ali particular que precisa ser atendida. Legal. E do outro lado também do time do jurídico, né? Como é que foi um pouco isso? De dar essa autonomia e de manter a segurança jurídica e ter essa preocupação? Como é que foi na prática? Para a gente é muito legal e muito importante a gente saber que a gente está alocando recurso onde realmente precisa, né? Em análises que demandam uma análise jurídica, uma inteligência jurídica, e não só um tipo de trabalho manual operacional para mudar uma condição que a própria área comercial poderia mudar no contrato, né? Então, tem essa satisfação, a gente sente tanto do lado do cliente interno da área comercial, quanto do lado do jurídico, porque a gente está aproveitando melhor o nosso tempo e o nosso trabalho da forma correta. Legal. E passado um pouco dessa fase, né, de absorver os ganhos iniciais, etc., o que vocês estão vendo um pouco de perspectiva, assim? Do lado, assim, do jurídico, a gente já identifica outros tipos de contrato que a gente pode seguir o mesmo fluxo, porque é muito importante a gente ter o conhecimento e mapear o processo de cada tipo de contrato para que o projeto dê certo, né? Cada tipo de contrato, querendo ou não, tem ali sua particularidade, isso precisa ser observado. Então, a gente já vê como próximos passos a possibilidade de incluir outros tipos de contratos ali para a gente melhorar ainda mais esses números que a gente já teve com o projeto feito aí ano passado.
Até Legal. além disso, se eu puder complementar, acho que cada vez está mais claro também para nós essa necessidade, né, de ter a fonte única da verdade. Então, eu acho que o sonho é a gente poder implementar todos os, né, contratos ali e começar a fazer a inteligência, os dados se conversarem, para a gente, de fato, para além de resolver, né, as dores da rotina, né, do ciclo de negociação e conclusão, que, como a Lívia falou, por si só já aliviou bastante, né, a rotina do pessoal e trouxe satisfação. E até um parênteses rápido, né, que foi legal de ter feito o trabalho também considerando o mapa da empatia, porque a gente, de fato, conseguiu conectar aquilo que incomodava, né, quando a pessoa sente, às vezes, assim, por que eu faço esse trabalho ainda, né, eu poderia estar fazendo outras coisas, isso acaba afetando diretamente a tranquilidade, né, dos nossos colaboradores. Então, foi muito legal como o mapa da empatia e a solução e o teste realmente foram assertivos nesse aspecto, mas, como eu estava comentando, para além da rotina, como a gente consegue também criar inteligência, fazer análise de dados para ou os nossos próprios contratos, né, se conversarem, a gente aproveitar e entender melhor o que a gente tem ainda de oportunidade, ou às vezes até a inteligência do próprio Flow, para a gente continuar aprimorando e entregando melhores SLAs, e até mesmo a inteligência conectada com o nosso contencioso, que também é um sonho que estamos construindo, para que a gente continue sempre aprimorando, mantendo a perspectiva do cliente, mas também baseado em dados. Ótimo. E a gente já falou um pouco disso nessa conversa, né? De como era antes e como ficou depois. Mas se fosse falar assim da cabeça, né? Olha, a principal mudança, pensando que era como que a gente fazia antes, como que a gente faz agora, o que vem na cabeça assim, de benefício para vocês? Eu acho que, como a gente fazia antes, realmente era ineficiente, não era uma forma inteligente de trabalhar, e depois a gente realmente sente o que é a transformação digital e até onde, né, ela tem potencial para chegar. Então, para mim, é ineficiência versus eficiência e resultado. Do meu lado, eu acho que, bom, tem duas coisas, né? O fato do jurídico ter também assumido esse papel de ser próprio cliente do próprio processo e ter chamado e ter conseguido, né, trazer para si a tomada de decisão sobre o sistema, para a gente não ficar refém de novo de outros clientes. Então, acho que a gente ter passado por esse teste, essa implementação e ter obtido esses resultados, mostrou para nós que é possível sim a gente tocar dentro de casa e reunir os esforços aí para fazer algo que faça sentido para todo mundo, inclusive para o jurídico. Então, acho que a grande mudança foi a gente perceber como a jornada fez sentido e como a gente pode continuar crescendo e avançando aí com mais autonomia dos nossos próprios, né, da automatização das nossas próprias rotinas, sem sofrer tanta interferência aí dos nossos clientes internos. Claro, né, eles continuam no centro, a gente continua trabalhando em parceria, mas a gente precisa também sempre fazer valer a nossa própria perspectiva. Legal, bem legal. Gostaria de agradecer a vocês duas, né, a Camila e a Lívia. Acho que foi bem bacana essa troca de experiência, né, e contar um pouco do case também. Tanto a Ambev quanto todas as empresas são sinônimo de inovação, né, e a gente fica muito feliz também de participar um pouco dessa história. Muito obrigado.